E a nossa oração agora é pedindo a Deus que nos dê entendimento da palavra. Que o Senhor nos revele aquilo que Ele deseja falar, que Ele coloque no nosso coração a palavra, porque a palavra de Deus é a única que tem poder de transformar a nossa vida. Um aconselhamento é importante, uma amizade, uma convivência, mas nada é mais importante do que a palavra de Deus. Só ela é transformadora. Se a palavra de Deus não transformar alguém, nada pode transformar. Então oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já operou nesse culto, pela celebração da ceia, pela alegria, pela comunhão nos momentos de louvor. Te agradecemos, ó Deus, por tudo e pedimos ao Senhor que venha falar com a tua igreja nesse momento. Não seja eu, ó Deus, mas usa na minha vida, que eu seja instrumento do Senhor para trazer essa palavra de modo, ó Deus, que ela seja transmitida com fidelidade, que ela atinja os corações que estão aqui hoje, que ela dê direção às decisões da tua igreja, do teu povo, que ela gere transformação nos nossos atos, na nossa maneira de viver. Eu oro, Senhor, por mim, por cada um daqueles que o Senhor trouxe aqui hoje, e repreendo também em nome de Jesus Cristo toda distração, toda tentativa do inimigo de roubar essa semente preciosa que é a tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quando Deus muda o rumo da nossa vida, esse é o tema da mensagem de hoje. Quando Deus muda o rumo da nossa vida. Alguns domingos atrás, na aula da escola bíblica, o presbítero André trouxe um comentário quando Deus, na sua soberania, Ele abre portas e Ele fecha portas. Foi um comentário quando nós estávamos estudando a carta à igreja de Filadélfia. E aí aquele comentário levou para outros textos bíblicos. Eu fiquei mastigando, ruminando aquela palavra, e o Senhor colocou no meu coração algo para compartilhar com a igreja a respeito disso. Quando Deus abre ou quando Ele fecha portas na nossa vida. Quando Deus muda o rumo da nossa vida. Então é sobre isso que nós vamos começar com os versículos que foram o tema daquela aula, né? Fizeram parte daquela aula. Apocalipse capítulo 3, versículos 7 e 8. Os primeiros dois versículos da carta à igreja em Filadélfia. Filadélfia era uma das igrejas que ficava localizada na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Era uma das igrejas primitivas. E o pastor daquela igreja recebe uma carta escrita pelo apóstolo João, ditada pelo anjo do Senhor, pelo Senhor Jesus Cristo. E os dois primeiros versículos da carta à igreja de Filadélfia diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amém, igreja? A palavra era dirigida a uma igreja, mas nós estaremos trazendo essa palavra de modo pessoal à nossa própria vida, porque nós fazemos parte da igreja. E essa palavra, amados, ela tem logo de cara dois recados de Deus. Dois recados bem claros de Deus. E o primeiro recado de Deus nessa palavra é que quem tem as chaves é o Senhor Jesus. Ele diz assim: estas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre.
aqui se refere ao Filho de Deus, a Jesus. Ele tem as chaves. Quem tem as chaves é proprietário, é dono. Eu carrego a chave da minha casa, ou a chave do meu carro, porque eu sou dono, eu uso eles. Quando o Senhor diz que Ele tem as chaves, significa que Ele é um proprietário. E aí eu faço uma pergunta: será que Ele tem a chave da minha vida? Será que Ele tem a chave da tua vida? Ele é o proprietário, Ele é o Senhor da tua vida? E quem tem a chave abre e fecha, entra e sai a hora que quer, tem toda a liberdade. Então esse texto, esse versículo, ele nos leva a refletir nessa propriedade que a igreja é de Deus. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. O apóstolo Pedro diz isso. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Então Ele tem as chaves da nossa vida. Ele é o detentor das chaves. E Ele diz mais, Ele diz que quando Ele abre, ninguém fecha. Quando Ele fecha, ninguém abre. Aqui é o segundo recado que Deus está dando. Ele é soberano. Ele não precisa pedir permissão. Ele não precisa dar satisfação para nós quando Ele muda o rumo da nossa vida. Ele é Deus. Nós somos filhos, servos. Nós estamos debaixo da autoridade dEle. E a palavra toda de Deus ensina que o homem deve obedecer a Deus. Então esses dois recados, eles abrem essa mensagem de hoje. O Senhor tem as chaves e Ele é soberano. E se Ele faz alguma coisa, se Ele muda o rumo da minha vida, eu não posso questioná-lo. Por que, Senhor? Ele pode até dizer o porquê, mas Ele também pode não responder o porquê. O homem faz planos, mas a palavra certa vem da boca do Senhor. Provérbios. Então, amados, partindo desse princípio, nós entendemos que a nossa vida, a vida daqueles que se entregaram a Jesus, daqueles que são filhos de Deus, ela é dirigida por Deus. E muitas vezes a direção que Deus dá à nossa vida, ela não é exatamente a direção que nós gostaríamos que tivesse. Romanos 12, versículo 2 diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas ela é boa por quê? A vontade de Deus é boa porque ela parte de Deus. Ela é perfeita por quê? Porque Deus é perfeito. E ela é agradável para quem? Para Deus. Ele não está dizendo que a vontade de Deus vai ser sempre agradável para nós. É agradável porque ela parte de Deus, porque Deus conhece o fim da história. Ele sabe para onde Ele está nos levando. Então, no decorrer da vida do ser humano, muitas situações acontecem que mudam o rumo da nossa vida. Muitas vezes nos preparamos, fazemos planos, criamos projetos, montamos negócios, fazemos sociedades, começamos trabalhos, projetamos o nosso futuro, desejamos realizar 1001 coisas, e de repente as coisas não saem da maneira como nós estávamos esperando que saísse. E quando isso acontece na vida de um filho de Deus, de uma filha de Deus, nós precisamos compreender. Não adianta bater o pé com o Senhor, não adianta fazer igual a criança, fazer birra, cruzar o braço, rolar no chão, porque Deus tem o melhor para a nossa vida, ainda que nós não estejamos enxergando. E não adianta, amados, querer forçar a porta que Deus fecha. Se Ele coloca trava em uma porta, Ele fala: filho, por aqui você não vai entrar, você vai machucar o seu ombro se você insistir. E quando Ele abre uma porta, você também pode entrar com toda tranquilidade e segurança, porque é a porta que Ele preparou. O problema é quando nós nos rebelamos aquilo que é a vontade e o propósito de Deus para a nossa vida, quando nós não aceitamos a direção que Deus está dando. E o nosso Deus, amados, Ele é um Deus paciente, é um Deus longânimo,
É um Deus que permite a gente chegar até certo ponto quando nós estamos contrário à vontade dele, para ver se nessa insistência nós nos quebrantamos e venhamos a compreender o que Deus quer na nossa vida. Por isso não adianta recalcitrar contra os aguilhões. E nós vamos ver aqui na palavra alguns exemplos. Eu citei essa frase porque ela se refere muito ao apóstolo Paulo. Deus muda a história, o rumo da nossa vida, como Ele mudou a história, o rumo, por exemplo, de Paulo e de tantos outros personagens, homens e mulheres que Ele escolheu para servir. Deus trabalha na vida daqueles que se dispõem a servir, na vida daqueles que um dia entregaram a vida para Ele. Olha, Senhor, eu me entrego a Ti, entra no meu coração, faz morada em mim. É com os filhos e as filhas que Deus trata. Então muitas vezes nós insistimos em ir por um caminho, mas Deus fala: filho, não é por aí que eu quero que você vá. Eu tenho outro caminho para você seguir. Você está insistindo por aí, você vai machucar os seus pés. Eu estou vendo o que tem na frente, eu estou vendo as pedras de tropeço que existem nesse caminho, estou vendo o perigo que você vai correr lá adiante. Desvia, vem por esse outro caminho. Mas a gente insiste em ir, e chega um momento em que Deus fecha a porta, fala: aqui você não vai mesmo, você não compreendeu até agora, então eu tranco essa porta, daqui você não passa. Quem esteve no culto na passagem do ano, nós refletimos sobre uma situação semelhante, quando Davi desejou trazer a arca para a cidade de Jerusalém na primeira vez, e aparentemente ele fez com todo o zelo, com todo o cuidado. Ele foi trazendo aquela arca, os sacerdotes acompanhando aquele carro, puxado pelo boi, a arca em cima, e de repente Deus fez parar toda aquela comitiva, toda aquela festa. Tropeçaram os bois na eira, no lugar onde se separa a palha do trigo. E isso queria dizer que Deus estava falando assim: olha, do jeito do homem, do seu jeito, você vai chegar só até aqui, daqui para frente é do meu jeito. Então Deus permitiu aquele cortejo ir até um certo ponto, e aí Ele barrou, Ele impediu, porque tinha que ser do jeito de Deus. E assim é também com a nossa vida, amados. Deus nos ama profundamente, a ponto de Ele intervir quando nós estamos indo por um caminho que é perigoso, ainda que aos nossos olhos aquele caminho represente o nosso grande sonho. Como é difícil ter que abortar um sonho. Não tem coisa mais difícil para o ser humano ter que abortar um sonho. Quando você passa por uma experiência e Deus te mostra de uma maneira dura, doída, de que aquilo que você tanto queria, você não pode ter, porque não é a vontade dele para a tua vida. Eu passei por algumas situações assim na minha vida, eu creio que muitos irmãos já passaram, mas nós precisamos compreender e entender a vontade de Deus. Eu aprendi quando eu era criança, quando eu tinha 7 anos de idade, que eu não ia ter tudo o que eu queria. Eu tive uma experiência quando eu era criança. Uma das coisas que eu era apaixonado era por ônibus. Eu sentava no muro na frente da minha casa e ficava olhando os ônibus passarem ali na Rua Vital Brasil. E quando via um ônibus rodoviário que fazia o trajeto Americana-Piracicaba, Americana-Santa Bárbara, ou o ônibus de turismo, eu ficava babando. Eu amava ônibus. E um dia, passeando no bairro aqui, havia uma loja no quarteirão aqui de baixo, muito tempo atrás, que vendia produtos presentes, produtos importados, E um dia eu passei em frente àquela loja e eu vi um ônibus de brinquedo. Gente, aquilo era o sonho da minha vida. Um ônibus do Expresso Brasileiro, coisa mais linda do brinquedo. Um ônibus trucado de 2 andares, fazia aquela voltinha em cima. Eu ficava namorando aquilo na vitrine. Resultado, eu nunca tive aquele brinquedo. Mas aquilo me serviu de lição. Deus estava me mostrando, olha, logicamente no decorrer da idade eu fui aprender isso, mas eu lembrava daquele exemplo lá atrás. Deus me mostrando, olha, você não vai ter tudo que você quer na vida. Esse negócio de ter tudo que quer na vida é para psicólogo, para quem fica ali autoajuda, né? Você tem poder, você consegue, você alcança. Amados, a realidade não é bem assim. Não é com pensamento positivo que você vai conseguir as coisas. Não é determinando e dando ordem para Deus, menos ainda.
é sendo submisso, buscando a direção de Deus para a sua vida. Então nós temos que ter essa consciência que não vamos ter todas as coisas que queremos. É maravilhoso quando Deus diz sim, mas muitas vezes Ele diz não. E aí a gente vai para a palavra de Deus e nós olhamos alguns servos que resistiram à vontade de Deus. Por exemplo, o profeta Jonas. Jonas resistiu à vontade de Deus. Deus queria que ele fosse para um lugar, ele queria ir para outro. Ele terminou engolido por um grande peixe. Eu não quero que ninguém aqui termine assim, né? Nós não precisamos ser engolidos por um grande peixe, né? Apesar do que isso possa representar. Nem sempre os nossos planos e os nossos sonhos são os planos e os sonhos de Deus. Quando as portas não se abrem de jeito nenhum, cabe a nós uma reflexão. Quando nós insistimos e estamos vendo que a coisa não acontece, precisamos parar e refletir e buscar em Deus. Senhor, eu sou teu servo. O Senhor conhece o sonho do meu coração. O que está acontecendo? Por que não está fluindo? Por que eu não estou conseguindo isso? Busque em Deus, de verdade, você vai ter a resposta. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 16, versículo de 6 a 10, eu quero que você abra a tua Bíblia. Nesse texto, Atos capítulo 16, de 6 a 10, o apóstolo Paulo estava na sua segunda viagem missionária, ganhando almas, abrindo igrejas, fazendo a obra de Deus de uma maneira maravilhosa, expandindo o Evangelho. O apóstolo Paulo estava, podemos dizer, no auge do seu ministério. Paulo ia nas cidades, abria igrejas, levantava líderes, e de repente ele chega num lugar, a palavra diz, Atos 16, versículo 6, e percorrendo a região frígia e Gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Paulo desejava ir para uma região da Ásia, continuar pregando. Aliás, ele estava numa região da Ásia menor, ganhando muitas almas, fazendo aquilo que Deus tinha pedido para ele fazer, pregando a palavra. Mas ele chega no lugar e ele tenta ir para aquela cidade, para aquele lugar, e a palavra diz que quem impediu não foi o diabo, foi o Espírito Santo. O Espírito Santo impediu Paulo de pregar a palavra na Ásia. A gente pode entender um negócio desse? E aí no versículo 7 ainda confirma, né? Paulo insiste um pouco, né? E aí diz que o Espírito de Jesus não permitiu. De alguma forma, o próprio Senhor colocou o entendimento de Paulo seguir naquele propósito muito bom que ele tinha. E aí então Paulo, que já tinha aprendido na estrada de Damasco que não adiantava ele recalcitrar contra os aguilhões, ele busca a Deus. E Deus responde para ele. Versículo 9, à noite veio a Paulo uma visão, na qual o varão macedônio estava de pé, e lhe rogava, dizendo, venha a Macedônia e ajuda-nos. Então Deus mostrou para Paulo qual era o caminho que ele deveria seguir. Deveria ir para a Macedônia, uma região hoje pertencente à Grécia. Era para lá que Paulo tinha que ir pregar a palavra, levar a igreja. E Paulo, versículo 10, assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino. Obediência. Paulo não bateu de frente com o Espírito Santo, com a vontade de Deus, ele mudou o caminho, ele foi para onde Deus havia mandado. Ele se dirige então a Macedônia e prega ali o Evangelho de Jesus. Paulo teve várias experiências dessa maneira. E esse texto deixa claro que quem impediu foi o próprio Deus. Deus, pela ação do Espírito Santo, estava se opondo, fazendo oposição ao desejo de Paulo pregar na Ásia. Então Paulo podia tomar dois caminhos: insistir, teimar com Deus e quebrar a cara, ou buscar saber qual era a vontade de Deus e obedecer. Ele tomou a segunda decisão. Ele buscou saber qual era a vontade de Deus para a vida dele, ele obedeceu, e então ele experimenta o resultado dele ter ido para a Macedônia, a prosperidade
prosperidade das igrejas, dos lugares que ele passou plantando aquelas igrejas. A obediência de Paulo. Paulo compreendera que Deus tinha o governo da sua vida, Deus tinha a chave. Ó Paulo, eu abro e fecho. Aonde eu abrir você entra, onde eu fechar você não entra. Paulo compreendeu isso. Paulo não discutiu, não brigou com o Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 9, você pode também conferir na tua Bíblia essa passagem. É uma palavra propícia para esse começo de ano, buscar a direção de Deus, saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 9, diz assim: porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Paulo estava dando um testemunho, né? Ele estava em Éfeso, e ele diz: olha, abriu uma porta grande e oportuna para que eu pregue a palavra aqui, para que eu trabalhe o Evangelho aqui nesse lugar. Essa porta me abriu, apesar de haver muitos adversários. Ou seja, quando Deus abre a porta, você não precisa ficar preocupado com os adversários. Quando Deus abre a porta, você não tem que se preocupar com o inimigo. Ah, mas o inimigo vai querer pôr impedimento. Problema do inimigo. Porque a porta que Deus abriu, ele não pode fechar. O caminho que ele te mostrou, ninguém pode pôr impedimento. Amados, é assim. Quando nós entramos dentro do propósito de Deus para a nossa vida, não há o que possa impedir da vontade de Deus se cumprir. Eu já testemunhei algumas vezes aqui das barreiras que eu tive quando eu me dirigi ao ministério pastoral. Quantas barreiras, quantos impedimentos, quantos adversários que se levantaram, mas a porta quem tinha aberta era o Senhor. Eu prossegui por aquela porta, eu perseverei por aquele caminho que Deus tinha mostrado, e eu pude, pela graça de Deus, ver cumprida essa vontade, esse chamado de Deus na minha vida. Se eu tivesse olhado para os adversários, para os obstáculos, teria desistido. Foram muitas barreiras que tentaram impedir. Então, amados, na nossa vida é assim. Precisamos ter discernimento quando Deus abre uma porta. Porque às vezes Ele abre uma porta e a gente fala: não estou gostando dessa porta que abriu. Né? Será que foi Deus mesmo que abriu? Quem tem o Espírito de Deus sabe quando Deus abre uma porta. Nós que somos filhos de Deus sabemos quando é Deus que está abrindo. Ainda que a gente não goste muito da direção, nós devemos seguir aquela porta, entrar por aquela porta. Paulo aprendeu. Lá em 2 Coríntios 2:12, ele fala novamente de uma porta. 2 Coríntios 2:12. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive contudo tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Esses dois versículos eles trazem uma situação um pouco diferente. Paulo estava pregando em Troade e ele testifica que era uma porta que o Senhor havia aberto para que ele pregasse. Ele ficou ali um tempo pregando, mas ele estava preocupado com Tito, seu filho da fé. Então ele se despede e ele busca encontrar Tito. Ele parte para a Macedônia e ali Deus permite ele seguir um outro caminho. Ainda que o próprio Deus havia abrido aquela porta para Paulo, Deus permite que naquele momento ele seguisse para a Macedônia. Dessa vez Deus não colocou impedimento. Os irmãos estão percebendo? Há situações em que Deus vai colocar um impedimento, não tem jeito da gente ir, mas há situações em que Deus direciona. Ele atende, né, o desejo do nosso coração. Nessa situação, Paulo não sofreu impedimento. Ele dispôs o coração a ir para a Macedônia, encontrar com Tito, e dessa vez Deus permitiu. Por isso é necessário, amados, esse discernimento. E nós só temos discernimento quando nós caminhamos com Cristo, quando nós vivemos, buscamos a direção de Deus na palavra. Então nós começamos a ter entendimento daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida.
E a outra situação ainda, por exemplo, em Colossenses 4, versículo 3, nessa passagem, nós vamos ver a importância da oração. Colossenses 4, 3, Paulo diz assim: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou chamado. Paulo ele pede orações para a igreja, para que Deus abrisse portas. Então aqui fica mais uma lição que nós aprendemos hoje. Se de repente você não está vendo portas abertas, ore. Peça ao Senhor que abra portas. Clame aos irmãos para que orem pela tua vida. Olha a grande oportunidade nessa semana de oração, onde podemos orar pelos outros, interceder uns pelos outros. Então Paulo deixa essa direção também, essa lição. Quando não vemos porta aberta, quando parece que não tem saída, então precisamos clamar a Deus direção para a nossa vida. Abre porta, Senhor, eu não estou vendo para onde eu devo ir. O que é que está acontecendo comigo nesse momento? Senhor, abre uma porta. Abre uma porta para que eu possa fazer aquilo que o Senhor deseja. No caso de Paulo, era uma porta para que ele continuasse pregando o Evangelho. Era o ministério dele que estava em jogo. Era o chamado dele. Mas para cada um de nós individualmente, há um chamado, há uma necessidade, há uma porta que precisa ser aberta. Então nós levamos essa passagem já para a reta final, dizendo assim: é preciso crer, preciso entregar a minha vida de verdade a Deus, crer que Ele conduz, que Ele atende as orações quando eu peço para que uma porta seja aberta. Uma coisa que eu tenho feito, que eu tenho buscado dirigir a minha vida nesses últimos anos, e eu tenho muitas vezes em aconselhamento compartilhado isso com irmãos e irmãs, quando vem alguma dúvida, é o seguinte: olha, ora, e a porta que abrir, entra, porque a nossa vida está na mão de Deus, e nenhuma porta vai abrir por acaso. Mas também, se fechar uma porta, clama a Deus, busca outro caminho. Não fica batendo com o ombro querendo forçar a porta que Deus fechou. Esse é um discernimento. É uma maneira de nós compreendermos qual a direção que Deus está dando para a nossa vida. É algo prático, amados. É algo prático. Na história, na palavra de Deus, há alguns exemplos que nos mostram que não adianta insistir quando Deus diz não. Essa semana, passando um tempo com o presbítero Henrique, indo para Campinas, ouvindo uma mensagem, uma pregação, eu me lembrei dessa mensagem agora, e nessa mensagem eu vi alguns exemplos quando Deus simplesmente disse não. Para Moisés, servo de Deus, serviu ao Senhor toda a vida, merecia entrar na terra prometida aos nossos olhos, mas ele insiste, e Deus diz para ele: não, Moisés, você vai vir aqui, subir no monte, você vai olhar a terra prometida, mas você não vai entrar nela, porque você me desobedeceu em tal situação. Eu mandei você dar ordem para a rocha, você feriu, bateu na rocha com ira diante de todo o povo de Israel, você não fez o que tinha pedido para você fazer. Deus tratou assim com Moisés, e Moisés não entrou na terra prometida, Ele viu, ele contemplou, mas ele não entrou. Não pôde desfrutar daquela bênção. O outro, que tentou fazer uma coisa boa, Davi queria construir o templo. E Deus disse para ele: Davi, você não. Sua mão derramou muito sangue. A sua ideia, a sua proposta é boa, mas quem vai levantar o templo é teu filho Salomão, que vai ser um homem que passa. Jeremias, amados. Jeremias era um profeta que clamava, chorava pelo povo. Deus revelou para Jeremias que a nação de Israel ia ficar 70 anos no cativeiro da Babilônia.
E Jeremias intercede a primeira vez, clama. Deus fala, não, Jeremias, eles vão para a Babilônia, teu povo inteiro, a nação inteira. Jeremias clama a segunda vez. Mas Deus é o teu povo que chama pelo teu nome. Não, Jeremias, eles vão para o cativeiro, eu já decidi. E na terceira vez que Jeremias insiste, Deus fala para ele, mas nem que Moisés e Samuel apareçam aqui e intercedam por esse povo. Está lá em Jeremias 15, versículo 1. Nem que Moisés e Samuel, que eram os dois maiores intercessores da história da nação de Israel. Então estava decidido, ó, não vai ser do jeito que você está pedindo. Esses são alguns exemplos, né? E a nação de Israel foi para o cativeiro. O que eu posso afirmar, amados, é que no final de todas as coisas, a vontade de Deus, ela é sempre a melhor coisa para a nossa vida. No momento que nós talvez não compreendamos, no momento talvez tenha um sentimento de revolta, no momento talvez tenha um sentimento de perda, de tristeza, mas Senhor, eu estou investindo faz 10 anos nesse negócio. Senhor, eu estou investindo, eu gastei dinheiro nisso. E Deus fala, mas não é isso que eu queria que você fizesse. Não vai dar certo essa coisa. Mas Senhor, eu estou me dedicando. Eu quero fazer isso. Deus fala, mas não é isso, meu filho. Se você insistir, você vai se machucar com isso. Então, amada igreja, eu quero finalizar com um último exemplo, que é o exemplo de José. José a quem Deus deu sonhos. José era um jovem de 17 anos e Deus falou para ele que toda a família ia servir ele, que seria levantado como um líder. E logo depois dos sonhos, José é vendido como escravo. Mas espera aí, Senhor, o Senhor me deu sonho que eu ia prosperar, que eu ia ser líder, que eu ia ser grande, e agora eu vou parar como escravo. De escravo ele vai para a prisão, ele vai para uma masmorra. Mas Jesus, imagina José naquela situação, Deus, e aqueles sonhos, e o desejo do meu coração, e agora eu estou aqui nessa cadeia, jogado nessa prisão. Quem conhece a história de José sabe que um dia, chegou um dia em que Deus tirou ele da cadeia e levou ele para se tornar o segundo homem mais forte da nação, mais forte da época dele. Acima de José, só o faraó do Egito. José foi colocado como governador sobre todo o Egito. Levou um tempo, amados. Levaram 13 anos. José sofreu até que o sonho, o propósito de Deus se cumprisse na vida dele. Então a gente deixa essa mensagem por aqui. Não se lamente se Deus tem frustrado alguns dos seus sonhos, alguns dos seus projetos. Ele sabe o que faz, Ele é Deus. Ele tem a chave que abre e fecha. Mas tenha certeza que haverão também muitos sims de Deus na nossa vida. E para fechar de vez essa mensagem, o versículo 8 de Apocalipse 3, que ele diz, eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua vida, tu és meu. Deus está dizendo isso para nós hoje. Eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua vida, eu sei o que está no teu coração. Filho meu, né? Estou parafraseando um pouco, pois eu vou abrir uma porta na tua vida, eu vou pôr uma porta aberta diante de ti, você vai entrar por ela, ninguém vai poder fechar. Guarda a minha palavra, não nega o meu nome. Então nós precisamos confiar e na hora certa, no tempo certo, o nosso Deus que nos ama, Ele abre a porta que nós precisamos. Ele abre aquela que é a melhor para a nossa vida. Amém, igreja? Que nesse ano de 2013 nós tenhamos confiança nisso. Confiança que é o Senhor quem dirige, quem guia os nossos passos. Confiança que os melhores planos são aqueles que Deus faz para a nossa vida e não os que nós fazemos. Isaías 55, versículo 8 e 9 diz que os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos pensamentos e os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos. Significa que aquilo que Deus tem para a vida de cada um de nós
é muito melhor do que aquilo que nós mesmos desejamos ter. Amém? Vamos nos colocar em pé. Pai, Deus Santo, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor nos deu compreensão que a tua vontade é melhor, que os teus caminhos são melhores, que as portas que o Senhor abre são as melhores, e que quando o Senhor fecha é porque o Senhor quer preservar a nossa vida. E nós confiamos nessa palavra. Nós cremos que é dessa maneira mesmo. Por isso, ó Deus, que seja gerado no coração de cada um de nós hoje, nessa noite, uma fé na qual nós possamos descansar e compreender que a tua vontade é melhor para a nossa vida. Senhor, que nesse ano de 2013 nós possamos entrar somente pelas portas que o Senhor abriu, e que haja compreensão no nosso coração para não insistir naquelas que o Senhor tem fechado. Confiamos em Ti, entregamos nossa vida a Ti, e sabemos que o Senhor, como Pai, tem o melhor para nós, que somos Teus filhos. Amém? Em nome de Jesus. Vamos adorar. Todos os desejos do nosso coração, Pai, sejam conhecidos diante do teu altar assim. Ensina-nos, Senhor, a confiar, Senhor, e entender, Senhor, que a tua vontade é o melhor para a nossa vida. Dá-nos tua paz, Senhor, tua segurança, Deus. Te entrego os meus sonhos, os meus desejos, as minhas dores e alegria, as minhas conquistas, as minhas perdas, tudo que é meu ou não, em tuas mãos. Eu preciso de Ti. Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneça conosco. Amém. Glória a Deus. Abraço quem está ao seu lado. Desejo uma semana